Bom dia. Hoje gostaria de colocar-vos uma pergunta. Quantos de vocês têm o hábito de usar GPS? Eu não vou entrar no campo dos maus testemunhos com o GPS, não é esse o meu objetivo. Mas aquilo que eu gostaria de perguntar é em que circunstâncias é que normalmente vocês costumam utilizar o GPS? Quais as razões que vos levam a usar o GPS? Quando não sabe o destino. O destino nós sabemos, não sabemos é o caminho para chegar lá, não é? Quando estamos perdidos, mais. Estou a ver que somos parecidos. Mais razões. Por exemplo, quando nós queremos evitar nós queremos evitar portagens, por exemplo, e queremos encontrar um caminho alternativo que nós não conhecemos muito bem, normalmente nós utilizamos o GPS. Hoje em dia existem vários modelos de GPS que se aplicam a uma série de funcionalidades. Existe aquele GPS, este aqui, que é mais conhecido, que nós utilizamos nos nossos carros. Aviões utilizam GPS, guardas florestais utilizam GPS, enfim, todos aqueles que correm o risco de se perderem e que precisam de saber a sua localização com exatidão e o rumo que devem tomar, normalmente utilizam o GPS. E em todas as áreas da nossa vida, nós corremos o sério risco de nos perdermos. Nós corremos o risco de estarmos numa situação sem sabermos exatamente qual o caminho que nós devemos percorrer. Nós podemos questionar-nos acerca do sentido da vida. Nós podemos questionar-nos acerca do propósito do nosso casamento. Nós podemos questionar-nos acerca da importância e da relevância daquilo que nós aprendemos na escola. Podemos questionar-nos acerca do propósito do nosso trabalho. E em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos de alguém que está acima de nós e que não tem uma visão limitada das coisas para nos mostrar o rumo que nós devemos tomar. Ao longo deste mês, nós estivemos a falar sobre família. E hoje nós vamos terminar este tema olhando para o exemplo de um homem chamado José. Este homem tem uma história muito particular no que se trata ao aspecto familiar. Mas hoje eu gostaria de focar-me entre a relação de José com o seu próprio trabalho. Deus usou o trabalho de José para salvar a sua família da fome. Mas aquilo que eu gostaria de focar-me é a relação entre a fé de José e o seu emprego. A forma como este homem utilizou o seu GPS na sua atividade profissional. E para isto eu gostaria que pudesse abrir em Gênesis 39, versículo 20. Gênesis 39, versículo 20, e vamos ler até Gênesis 40, versículo 8. Todos encontraram? Então eu vou ler. Entretanto, Gênesis 39, 20, ok. Então, acho que eu preciso de GPS aqui. O amo de José mandou-o prender e meter numa prisão, onde costumavam ficar os que eram presos por ordem do rei. Mas mesmo lá na prisão, o Senhor estava com José e continuava a manifestar para com ele a sua bondade, fazendo com que ele ganhasse a simpatia do chefe da prisão. O chefe da prisão colocou todos os presos sob a vigilância de José, e tudo aquilo que lá se fazia era José quem decidia como havia de ser feito. O chefe da prisão não precisava de passar revista a nada do que estivesse ao cuidado de José, pois o Senhor estava com José e tudo o que ele fazia
era bem-sucedido. Depois destas coisas, aconteceu que o encarregado das bebidas para o rei do Egito e o Padar cometeram qualquer ofensa contra o seu senhor, o faraó do Egito. O faraó ficou muito irritado contra estes dois funcionários, o chefe dos encarregados das bebidas e o chefe dos padares, e meteu-os na cadeia, na casa do chefe dos guardas, onde estava a prisão, e onde também José se encontrava preso. O chefe da guarda encarregou José de olhar por eles e de os servir naquilo que precisassem, e assim passaram muito tempo naquela cadeia. Certa noite, o encarregado das bebidas e o padar do rei do Egito, presos naquela cadeia, tiveram um sonho, cada sonho com significado diferente. Na manhã seguinte, José foi ter com eles e achou-os muito preocupados, e perguntou aos eunucos do faraó que com eles estavam na prisão do seu senhor: por que é que estão hoje com ar tão carregado? E eles responderam: é que cada um de nós teve um sonho e não há ninguém capaz de nos dar a devida interpretação. Então José disse-lhes: só Deus é que pode dar-nos a interpretação dos sonhos. Contem lá aquilo com que sonharam. Vamos orar. Deus Pai, obrigado, Pai, por tudo aquilo que nós já ouvimos esta manhã. Obrigado porque, Pai, Tu não vais começar a falar connosco agora, neste momento. Pai, seja no tempo de escola dominical, no tempo de louvor, ou mesmo antes de virmos para aqui, Tu já estavas a falar. Pai, te oro para que esta pregação seja um seguimento, Pai, daquilo que Tu tens vindo a falar nestes últimos dias. Pai, te pedimos para que nos dês um coração ensinável. Pai, ajuda-nos a aplicar aquilo que nós ouvimos, nem que seja apenas um princípio. Pai, ao longo desta semana. Dá-nos humildade, sabedoria, Pai, a disciplina para o fazer. No nome de Jesus. Amém. Antes de entrarmos no texto, eu tenho uma espécie de adivinha para vos propor. Vocês sabem porque é que os alentejanos são campeões olímpicos no lançamento do martelo? Arménio, não podes dizer. A piada tem direitos de autor, é do Arménio. Porquê que os alentejanos são campeões olímpicos no lançamento do martelo? Antónia, diz lá. Porque para os alentejanos, quanto mais longe as ferramentas estiverem, melhor. Nós cristãos não somos especialistas no lançamento do martelo, mas no que se trata de tirar a fé para longe do trabalho, nós somos verdadeiros especialistas. Ao longo dos tempos, nós desenvolvemos uma teoria que Deus está apenas preocupado ou que está apenas atento àquilo que nós fazemos na igreja ou para a igreja. E mesmo aqueles que acham que existe uma pequena ligação entre a fé e o trabalho, normalmente resumem esta ligação apenas a questões éticas. Como, por exemplo, não mentir, ser uma pessoa honesta, etc. Eu não estou a dizer que as questões éticas não são importantes. As questões éticas são extremamente importantes. Mas quando nós olhamos para o exemplo de José, nós vemos que a ligação entre a fé e o trabalho é muito mais abrangente do que a ética e o bom testemunho. Quando nós olhamos para o exemplo de José, para a vida de José, nós percebemos claramente que todos os trabalhos que José esteve no Egito, todos eles estavam intimamente ligados com a vontade e com o plano de Deus para a sua própria vida. Uma das coisas interessantes que nós vemos neste texto é que José não olhava apenas para o GPS quando surgiam questões éticas ou oportunidades evangelísticas. Mesmo em questões administrativas, como foi o racionamento de comida no Egito, José estava atento àquilo que era a vontade de Deus. E todas estas decisões, sejam questões administrativas, sejam questões éticas, sejam oportunidades evangelísticas, elas foram tomadas não só porque José estava atento ao plano de Deus para a sua própria vida, mas porque ele sabia que neste plano estavam incluídas outras pessoas.
Então, quando nós ou os nossos filhos estão à procura de um curso para fazer, seja um curso profissional ou um curso universitário, quando nós estamos à procura de um novo emprego, ou quando nós já estamos a trabalhar efetivamente, nós não estamos apenas a pensar no nosso sustento. Nós não estamos apenas a pensar em carreiras bem-sucedidas profissionalmente. Nós não estamos a pensar apenas em acumular anos de desconto para a reforma. Deus tem um plano e uma vontade para cada um de nós. E é muito provável que essas pessoas que Deus quer nos dar e que fazem parte deste plano sejam os nossos colegas de trabalho ou futuros colegas de trabalho. O primeiro aspecto que nós aprendemos com José, nesta ligação entre a fé e o trabalho, é que Deus capacita-nos a fazermos o nosso trabalho com excelência. E o aspecto interessante neste texto é a ênfase dada à expressão: o Senhor estava com José e tudo o que ele fazia era bem sucedido. Eu imagino que José fosse um profissional extremamente competente. Uma pessoa que aprendia rápido. José era um pastor, ele guardava as ovelhas do seu pai antes de chegar ao Egito. E quando ele chega ao Egito, ele é colocado em 3 postos de chefia, em 3 empregos diferentes. O que mostra que José era uma pessoa desenrascada, era uma pessoa com iniciativa. José não tinha tido formação naquela área antes de chegar ao Egito. Esta expressão, o Senhor estava com José e tudo o que ele fazia era bem sucedido, mostra-nos que Deus não estava apenas preocupado com a ética profissional de José, mas Deus capacitou José e capacita-nos a nós também em fazermos o nosso trabalho com excelência. No início do livro de Gênesis, nós percebemos que o nosso trabalho não é uma maldição. O trabalho não é um castigo que entrou como consequência do pecado no mundo. O trabalho sempre fez e vai continuar a fazer parte do plano de Deus para a vida do homem. Deus não nos capacita apenas para ensinarmos na igreja. Deus não nos capacita apenas para cantarmos no grupo louvor, ou pelo menos capacita alguns. Deus não nos capacita apenas para trabalharmos no projeto Vida Nova ou para estarmos nos ministérios infantis. Na Bíblia nós vemos inúmeros exemplos de pessoas que foram capacitadas por Deus para construir edifícios. Foram utilizadas por Deus para reconstruir cidades, como foi o caso de Neemias. Pessoas que foram capacitadas por Deus para governarem um povo, como foi o caso de Salomão. Uma vez estava a falar com um senhor que de vez em quando vai lá à casa fazer pequenas reparações. Ele é cristão, é aqui da ICMAV. E certa vez eu pedi-o para vir aqui à igreja. Nós estávamos com um problema no berçário lá em cima. E para estancar o problema, então eu pedi-lhe ajuda para ele nos dar uma solução. E ele disse que muitas vezes quando está perante uma infiltração numa casa e não consegue descobrir onde é que está essa infiltração, ele ora a Deus. Ele pede ajuda a Deus para que Deus lhe mostre onde é que está aquela infiltração. Orar, falar com Deus no nosso trabalho não diminui a competência e o profissionalismo de ninguém. Antes, pelo contrário. Não ter humildade para reconhecer a ajuda de alguém que sabe muito mais do que nós, que não tem uma visão limitada das coisas, isso sim é falta de profissionalismo. Quando nós olhamos para o texto, nós vemos que Deus ajudou José a fazer as melhores decisões nos vários empregos por onde ele passou. Deus ajudou José no desempenho de tarefas administrativas. E nós percebemos que tanto Potifar, o seu primeiro patrão, como o chefe da prisão, eles começaram a atribuir cada vez mais responsabilidades a José. E confiavam em José de uma forma quase que cega. Eles nem sequer supervisionavam o trabalho de José. Deus ajudou José nos seus relacionamentos e fez com que José ganhasse a simpatia do chefe da prisão. Deus fez também com que José não caísse na tentação de achar, porque era chefe, que era senhor de tudo e de todos, que o poder não lhe subisse à cabeça. Deus deu sabedoria a José para que ele não caísse em certas tentações. E a tentação mais clássica é não se envolver com a mulher do seu patrão, mulher de Potifar. Dentro deste campo da excelência,
Outro aspecto que nós aprendemos com José é sermos responsáveis com todas as tarefas que nos são confiadas, independentemente da sua importância. José manteve a sua postura e o seu profissionalismo enquanto era administrador dos bens de Potifar. E essa postura manteve-se quando ele foi despromovido e tornou-se uma espécie de auxiliar de um guarda prisional. E essa postura e esse profissionalismo manteve-se quando ele foi destacado para primeiro-ministro no Egito. Eu sei que muitas vezes nós não estamos motivados para fazermos o nosso trabalho com excelência. Não existe reconhecimento por parte do nosso patrão ou dos nossos patrões. A maior parte das pessoas que nós conhecemos são extremamente mal pagas para aquilo que fazem. Não existe uma cultura de recompensa pelo mérito. Trabalhar ou não trabalhar vai dar exatamente ao mesmo. Existe um clima de desmotivação à volta dos nossos colegas e nenhum de nós está imune a isso. Nenhum de nós tem uma muralha à volta que nos protege da desmotivação dos outros. E muitas vezes até existem ordens diretas do topo da hierarquia no sentido de nós fazermos mal o nosso trabalho. E o exemplo clássico é o caso dos professores, que muitas vezes são quase que obrigados a passar alunos que deveriam reprovar. Todos estes aspectos e outros que certamente existem são com certeza condicionantes que nos impedem de fazermos o nosso trabalho com excelência. E eu não quero ignorar estas condicionantes, nem vou desvalorizá-las. Mas aquilo que nós aprendemos na Bíblia é que a nossa principal motivação para fazermos o nosso trabalho com excelência é o próprio Deus. Deus é a principal razão para nós fazermos o melhor possível no nosso local de trabalho. Um aspecto interessante que nós observamos no texto é que foi o bom desempenho de José nas tarefas administrativas que lhe abriu portas para ele cuidar do bem-estar dos outros. E claro, esta foi a experiência de José e nós não podemos fazer disto uma regra. Mas esta experiência de José leva-nos a um ponto importante. E o ponto importante é que o plano de Deus, ao colocar-nos em certo trabalho, certamente passa pelas pessoas com quem nós passamos a ter contacto. E essas pessoas podem ser os nossos colegas de trabalho, podem ser clientes ou podem até mesmo ser patrões. Agora, se o plano de Deus, ao colocar-nos em certo trabalho, passa pelas pessoas com quem nós passamos a ter contacto, então nós temos que estar atentos àquilo que Deus está a fazer na vida destas pessoas. E a primeira regra para isto acontecer é não estarmos sempre focados nas nossas próprias necessidades, nos nossos próprios problemas. Muitos de nós somos guiados pela seguinte filosofia: se eu estou bem, o mundo inteiro está bem. O problema com esta filosofia de vida, para além dela ser uma filosofia de vida antibíblica, é que esta filosofia de vida é própria de uma pessoa egoísta, de uma pessoa egocêntrica. José, no episódio que nós acabamos de ler, ele tinha todas as razões para estar completamente focado nas suas próprias necessidades. José tinha acabado de ser despedido. Ele tinha um processo disciplinar em cima. Enquanto ele aguardava o desfecho deste processo disciplinar, ele foi incumbido de guardar os prisioneiros, o que na prática significava uma despromoção. Deixou de ser administrador dos bens de Potifar para ser um auxiliar de um guarda prisional. Ele foi castigado injustamente. O seu futuro profissional estava extremamente indefinido. Ele podia voltar ao seu antigo emprego, caso o seu patrão reconsiderasse. Ele podia continuar preso, ou podia até ser morto, como foi o caso de um dos seus colegas. O interessante é que todas estas adversidades que aconteceram com José colocaram José ao nível das pessoas que Deus tinha para ele cuidar. E o facto de José estar atento às necessidades dos outros e não estar completamente focado nos seus próprios problemas levou a perceber o sofrimento de 2 prisioneiros e de oferecer ajuda. Em João 20, 21, nós vemos a seguinte declaração da parte de Jesus: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós.
Se nós escolhemos o nosso emprego, um local onde todos nós passamos pelo menos 40 horas semanais, se nós escolhemos o nosso emprego como um local por onde nós fomos enviados, então qual é o contexto que nós vamos encarar como o nosso ministério? Será só a igreja, onde nós passamos 2 ou 3 horas por semana? Agora, se nós queremos encarar o nosso emprego como um ministério, então nós precisamos entender que nós fomos enviados para continuar a missão de Jesus, o ministério de Jesus, com os nossos próprios colegas. E nós podemos observar algumas das características do ministério de Jesus em Mateus 4:23. A primeira é que Jesus andava por toda a Galileia. Ou seja, Jesus não se escondia, ele não se afastava das pessoas e dos seus problemas. E se nós encaramos as pessoas que trabalham connosco como parte do plano de Deus para a nossa vida, então nós não nos podemos esconder dessas pessoas. Jesus pregava a boa nova. Nós não podemos resumir a nossa ajuda apenas ao plano material. Nós podemos começar por aí. Mas achar que as necessidades das pessoas se resumem a aspectos materiais é muito redutor. As necessidades das pessoas são muito mais profundas do que isso. Jesus ensinava nas sinagogas. E nas sinagogas não iam apenas judeus convictos. Iam também interessados na religião judaica. Iam curiosos acerca da religião judaica. E todos nós convivemos todos os dias com pessoas que estão interessadas, que estão curiosas a falar sobre assuntos espirituais, mas que não vão à igreja. E talvez sejam essas as pessoas que Deus nos deu para trabalhar. E o último aspecto que nós vemos é que Jesus curava o povo de todas as doenças e de todos os sofrimentos. Nós não somos impotentes perante os problemas das pessoas, por mais complexos que eles sejam. Nós podemos ouvir, nós podemos oferecer ajuda, nós podemos orar. O mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje. Eu não estou a dizer que nós temos que ser inconvenientes e andar-nos a meter-nos na vida das pessoas à procura de problemas para resolver. Não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que a maior parte das pessoas, quando ganham confiança, quando as pessoas encontram alguém dispostas a ouvi-las com atenção, as pessoas abrem o seu coração. A primeira necessidade de muitos começa exatamente por aí, por ter alguém que as ouça. Continuar o ministério de Jesus nos nossos empregos passa por perceber que nós somos chamados a cuidar de um grupo de pessoas que não reconhece o verdadeiro pastor. José mostrou aos seus colegas que o único que podia interpretar os sonhos que os incomodavam tanto, era o próprio Deus. Quando eu olho para o trabalho de uma funcionária de uma escola, como por exemplo o caso da Isabel, eu percebo, e todos vocês percebem, que a Isabel não vai ser capaz de cuidar de todos os problemas da comunidade escolar. Isabel não vai ser capaz de cuidar de todos os problemas de todos os alunos, de todos os pais dos alunos, de todos os professores, de todos os funcionários. Mas ao falar com Isabel e ao falar com uma série de vocês que encaram o vosso trabalho como um ministério pastoral, eu noto alguma coisa em comum. Eu vejo pessoas que trabalham e que fazem o seu trabalho com excelência. Pessoas que oram pelos seus colegas. Pessoas que estão atentas a tentar ver o que é que Deus está a fazer na vida dos seus colegas. Pessoas que procuram conduzir os seus colegas àquele que é o verdadeiro pastor. Tal como o nosso bom desempenho profissional nem sempre vai ser reconhecido, também esta disponibilidade para ajudar nem sempre vai ser encarada da melhor forma. E muitos de nós vão ter que lidar com a ingratidão. E José lidou com a ingratidão da pior forma que alguém poderia lidar. Mas mesmo assim, ele manteve a sua postura. No meio de tantas ambições, motivações, ou mesmo desmotivações que nós temos quando nós trabalhamos,
é muito fácil nós perdermos o foco. Mas aquilo que nós aprendemos com José é que nesta importante área da nossa vida, familiar e também pessoal, nós precisamos de estar atentos ao GPS. É importante desempenharmos com excelência todas as tarefas que nos são atribuídas independentemente da sua importância. É importante percebermos que o plano de Deus, ao colocar-nos em certo trabalho, passa pelas pessoas com quem nós passamos a ter contacto. É importante percebermos que nós fomos enviados a cuidar de um grupo de pessoas que não reconhece aquele que é o verdadeiro pastor. Ao longo destas 2 últimas semanas, nós pedimos para vocês trazerem algum objeto que estivesse relacionado com o vosso trabalho. E nós vamos tirar um tempo para orar, não só pelos vossos trabalhos, mas também pelo vosso ministério nos vossos locais de trabalho. Então, eu pedi ao Kim para conduzir esta parte. Obrigado, Pastor Pedro, pela mensagem tão clara e tão boa que nos trouxeste esta manhã. Irmãos, é um prazer, é um privilégio tão grande, não é? Deus nos ter espalhado em tantos locais e tantas profissões e tantas geografias, como pedras vivas, como